Olá, bom dia. Hoje é sábado, 7 de maio de 2022. A questão é: culpar os outros é solução? Esse é o assunto de hoje. Não sei se vocês têm percebido, mas na internet, principalmente no YouTube, você encontra inúmeros vídeos de pessoas principalmente no campo das religiões, de pessoas que entram nessa vibe da vitimização, né? Que na vitimização, um dos pontos chaves é que as pessoas estão sempre culpando os outros. Então você vê vídeos, né? Hoje existe uma proliferação, né, de podcasts, onde as pessoas falam, a maior parte do tempo sem conteúdo algum. Então você encontra ex-católicos, ex-evangélicos, ex-umbandistas, ex-espíritas, ex-tudo nesse campo. Que depois de um tempo eles vêm fazer declarações culpando, né, todo mundo, e cada um na sua, né? Sempre a culpa é de alguém. E quando você observa as declarações, você vê que essas pessoas, elas têm algum ponto de desequilíbrio, inclusive de problemas cognitivos. Mas elas vêm, de certa forma, às vezes até festivas, para culpar esse ou aquela religião, para culpar o pastor, para culpar isso, para culpar isso, todo mundo. E isso é na verdade, um retrato da nossa própria sociedade. Aonde que você tem, como na política, por exemplo, né? Você tem ou ainda presidente e outros tantos, sempre a culpa é dos outros. Quer dizer, nunca alguém assume a responsabilidade pelos seus atos. E isso não contribui, na verdade, com nada, porque é só uma forma de fugir à responsabilidade, em todos esses aspectos. Porque o ser humano, ele tem determinados mecanismos, como a inteligência, o cérebro, a mente, o intelecto, tudo nessa área, que estão aí para serem usados, para você aprimorar o discernimento, o entendimento de tudo, praticamente. Lógico que você não vai abarcar o entendimento de tudo, mas tem coisas que são triviais e que um pouco mais de esforço no uso da inteligência, no uso da cognição, daria para entender.
Então nós vivemos nessa situação. Primeiro, tudo o que me acontece é culpa dos outros. Eu sou a vítima dos outros, de todos os outros. Então é nesse campo que a gente vai trabalhar um pouco para ver se isso corresponde. Mas, como eu já disse de antemão, se você tem uma inteligência, se você tem um poder intelectual, se você tem o poder de escolha, né? Se você tem um cérebro, né? Se você tem neurônios para serem trabalhados a seu favor, então fica meio raso essa questão de você culpar os outros, né? Mas essa ideia da vitimização tem permeado a vida de inúmeras pessoas. Inúmeras, viu? Inúmeras que eu não falo, são milhares ou milhões de pessoas que optam por esse caminho de vitimizar-se. Tipo assim, tenha dó de mim. Eu, né, fui vítima disso, daquilo, de mais um quilo e tal. Então, a questão é colocada, um tema que eu já até abordei, que é a da falta de responsabilização pelos próprios atos, pelas atitudes, pelas condutas. Ah, mas eu não sei o quê. Ah, mas eu... Sabe, se há mais. Isso aí depõe contra a própria pessoa. Mas se a pessoa está tão enfurnada no seu desequilíbrio, né, de modo geral, ela acha que essa é a solução. Ah, eu me viciei por causa disso e daquilo, por conta das más companhias, como eu já ouvi muito, né? Ah, eu fiz isso porque não sei o que e tal, eu estava bêbado. Né? Eu recentemente vi uma declaração dessa. Ah, eu falei isso porque eu estava bêbado. Mas então, você estava bêbado. Ninguém bebeu por você. Então, há uma dificuldade de assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Se você estender isso a todas as esferas, você vai ver que na maior parte do tempo as pessoas poderiam ter feito diferente. Bastaria ter pensado um pouco mais. Eu, na minha trajetória, na minha vida, eu cometi muita coisa errada. Tomei muitas decisões, né, que geraram fracassos. E também, em determinado tempo, apelei para essa via de culpar os outros. Só que chegou um momento que eu observei que não tinha sentido só culpar os outros. Que eu tinha que fazer algo, que eu tinha que mudar algo nas minhas condutas, nos meus pensamentos, nas minhas ações. Então, às vezes fica muito fácil, né? Entrar nesse campo de culpar os outros e de vitimizar-se. O pior deles é vitimizar-se. Porque as pessoas fazem coisas e depois fazem pose de vítimas. E não só vítimas de pessoas, mas vítimas de ocasiões, vítimas de fatos. Só que isso tudo não resolve nada. Só adia, né, a solução. Imagine você, se ao invés de culpar os outros, você fosse procurar em si mesmo as causas dos seus erros,
as causas das suas escolhas, as causas das suas atitudes ou condutas, você provavelmente encontraria essas causas. Como eu e tantos outros encontraram as causas dentro de si. Porque nós temos essa mania de olhar para fora, de olhar para a periferia, quando que as coisas acontecem dentro de você. Acontecem fatos, tudo fora de você, digamos assim. Mas como é que isso repercute dentro de você é que é a questão. Então é preciso, em algum momento, voltar-se para si mesmo para procurar as causas de tudo. Causas dos infortúnios, causas das más escolhas, sabe? Das más decisões. Porque elas estão dentro de você. Tipo assim, alguns dados dentro de você não foram bem analisados. Alguma coisa dentro de você não foi colocado para bem funcionar, né? Porque a coisa mais fácil de fazer e mais inócua também, inócua é que não traz solução nenhuma, é culpar os outros, é vitimizar-se. Porque é até, digamos assim, bem desinteligente, ou melhor, bem burro, a você entrar nessa de buscar a solução fora de si mesmo. De você olhar para os outros e responsabilizá-los pelas suas próprias ações. De vitimizar-se diante dos fatos, das coisas. Eu tive recentemente um cliente que ele perdeu o pai e mais à frente perdeu a mãe, quer dizer, eles faleceram. E como a pessoa era totalmente dependente, e era pessoa adulta, tá? Então ela passou a acusar como causa de todas as suas desgraças na vida, até das suas escolhas, passou a acusar a falta dos pais. E olha que esses pais não eram um primor de pais, que se fossem, não teriam criado essa pessoa totalmente dependente. Então, acontece que a pessoa vive agarrada nas memórias e na imaginação, no sentido de que se o pai não tivesse falecido, a vida seria diferente. Se a mãe não tivesse falecido, a vida seria diferente. Mas, quando você analisa o histórico da pessoa, você vê que ela tomou inúmeras decisões e fez escolhas, etc., baseadas nela mesma. E principalmente no ego dela, na vaidade dela, no orgulho dela. Na coisa de se sentir a pessoa mais capaz para decidir uma série de coisas sem ter fundamento algum. E aí o resultado é o sofrimento. E quantas outras pessoas não fizeram e fazem isso? Passam a vida toda se vitimizando em relação à perda
de alguém ou de algo. Quantas pessoas fazem isso? Não conseguem se livrar dessa sensação de perda. Por quê? Porque ancorou a vida nos outras pessoas ou em outras coisas. Então a gente vai vendo que esse assunto que eu trouxe, ele é mais profundo do que eu estou falando até. Mas a solução para isso é assumir a responsabilidade por tudo que lhe compete na vida. Porque passar a vida toda delegando aos outros a responsabilidade pelo seu bem-estar, pela tal da felicidade, pelo seu sucesso, isso é a coisa mais complicada, a fazer. Voltando à questão que eu falei das religiões, das crenças. Então, existem essas pessoas que... Bom dia, Aldo. Que assumem algumas crenças por algum motivo e depois, em algum momento, descobrem que aquilo não era o que elas estavam procurando. E aí o que elas fazem? Elas passam a culpar os outros. O pastor, o médium no centro espírita, o padre na igreja católica, o pai de santo na Umbanda e por aí vai. Gente, a fé é particular de cada um. Se você não tem elementos suficientes para ancorar a sua fé, você precisa ampliar o seu conhecimento daquela doutrina que você está disposto a seguir. Porque se você fica baseado em pessoas, você vai se decepcionar em algum momento. Entenderam? Eu sou como diz outro, um pesquisador, um pensador, um buscador em termos espirituais. Até hoje. Então eu passei por várias religiões. E vou falar para vocês, em todas elas, você vai encontrar pessoas razoavelmente boas e pessoas más. Pessoas que distorcem toda e qualquer doutrina para o seu próprio benefício. Isso existe em todas as religiões, tá? Não há não há perfeição nisso. Então, por que eu quando me senti incomodado em algumas dessas religiões, eu fui estudar e fui pesquisar. Por quê? Porque aí você, na verdade, você é o dono da sua fé. Não é o outro que vai dizer qual que é a melhor doutrina para você, qual que é a melhor estrutura para a sua fé. Aí você já está delegando para os outros. Não, você é que tem que formar a sua fé de acordo com o seu nível, de inteligência, de compreensão. E mais, buscar sempre ampliar esse nível de compreensão. Vamos pegar, por exemplo, a questão do cristianismo.
tá? O cristianismo, ele tem várias vertentes desde o princípio, tá? Desde o princípio. A partir do momento que o Jesus Cristo esteve aqui no planeta, que deixou a sua mensagem, com a qual eu comungo, né? Porque eu me identifico como cristão, na mais profunda acepção desse termo. Então você, mesmo assim, a doutrina cristã, ela, desde o princípio, praticamente desde, digamos assim, desde a morte do Cristo, ressurreição, etc., a doutrina cristã, ela tem vários vieses e vários tipos de interpretação. Então você tinha lá os cristãos mais ortodoxos, tinha lá os cristãos mais sectaristas, mais radicais, etc, etc, etc. E tinha aqueles, mais ou menos, e aqueles que já começavam a distorcer a doutrina do Cristo. Isso lá no princípio, tá? Lá na tal da Judéia, naquela região, já havia essas distorções. E elas foram se espalhando. Elas foram se espalhando por todos os cantos, né? Naquele momento, por todos os cantos daqueles territórios lá, né? E tudo. E até hoje. Então, a Igreja Católica, por exemplo, ela dá a interpretação dela, a Igreja, enquanto instituição e enquanto fundada por alguns cristãos e outros romanos que transformaram a religião, né, em coisa do Estado romano, por isso apostólica, católica, apostólica romana. Então, existem outras vertentes do cristianismo. Então, o cristianismo não tem propriedade. Essa é uma base para você entender. O cristianismo não tem propriedade. Ninguém é mais cristão que o outro. Nenhuma religião é mais cristã que a outra. Porque são vertentes da mesma nascente. Então, o fundamental para você que é cristão, ou que diz ser cristão, ou que quer ser cristão, é estudar a doutrina cristã independente, com autonomia, de toda e qualquer religião institucional. Para que você aí tenha uma certa, digamos assim, você seja um cristão mais autêntico, não seguidor de dogmas e de coisas que não têm a ver com o próprio Cristo. Se você pegar o islamismo, você vai ver que acontece a mesma coisa. Existem várias vertentes de islamismo. Uns mais radicais, outros menos, outros mais ao centro, etc. Uns mais contemplativos, outros nem tanto. Cada um interpretando de um modo a mensagem, né, do Maomé. Até mesmo, veja bem, uma doutrina que eu admiro muito, que é a do budismo. Se você prestar atenção, você vai ver que existem vários budismos. Tem o budismo tibetano, o budismo indiano, o budismo chinês, o budismo por aí espalhado. Por quê? Porque os seres humanos, eles são assim. Eles, né, têm essa coisa de puxar a farinha para o seu lado. Aquilo que me interessa do budismo, eu acho legal. Agora, aquilo que não me interessa, isso aí eu tiro fora.
E assim vai em todas as doutrinas. Se você pegar a doutrina espírita, você vai ver que há divergências. Uns interpretam de um modo, outros de outro modo, outros de outro modo, e assim vai. Uns nem interpretam, uns usam da doutrina, né, para fazer coisas que não têm a ver. Tem uns que nem espíritas são, que pouco conhecem da própria doutrina espírita, que eu me identifico também. Então, nós estamos nesse mundo da pluralidade. Mas não é porque estamos num mundo plural que nós devemos embarcar em qualquer canoa. Nós temos que escolher a nossa canoa. Digamos assim, a espiritualidade, né? O mar espiritual, ele é o mesmo, só que depende da canoa que você navega, entende? Eu estou dando o exemplo da canoa aí. Então, em todos esses elementos que eu estou comentando, existe essa praga que é de culpar os outros e de vitimizar-se. Né? E veja bem que lá no princípio eu falei o que do campo político. É a mesma coisa, são reflexos. Então quando você vê na internet pessoas falando, eu sou um ex-isso, ex-aquilo, ex-não sei o que e tal, ex-budista, ex-não sei o que, ex-daimista, né? Você tem que abrir os seus olhos. Porque essas pessoas, eles deram errado nas buscas deles. Eles deram errado, deu ruim nas buscas deles, que você nem sabe quais foram as buscas dessas pessoas. Porque alguns buscavam o quê? Prosperidade, outros buscavam poder, outros buscavam isso, outros buscavam aquilo. Todas as religiões, infelizmente, todas têm as exceções, tá? Mas na maioria delas existe uma busca de poder, existe uma busca de dinheiro e de poder, inclusive poder político. Vocês veem aí todo dia, tem até, né, o candidato que se identifica com os evangélicos, que a Deus acima de tudo, mas não tem nada a ver com Deus isso, né? Porque você se aproxima de Deus, desse Deus, do princípio inteligente, único, do todo, você só se aproxima pelo bem. Então, se você faz o mal, você está distante desse Deus e do Deus que você idealiza, seja qual for. Todo mundo, a idealidade de Deus é a melhor possível. Então, você se aproxima dele através das suas ações, através daquilo que você, eu já falei até disso, da sua vibração, né? Porque Deus está num campo lá em cima que eu falo, não é no tempo e espaço, acima é no sentido da luz, né? É o mais brilhante dos seres, digamos assim. E você se aproxima na medida que você se ilumina. Agora, cada um busca a seu modo. Então, se você busca pelo modo, digamos assim, entre aspas, eu vou falar isso, hein? Errado, se você busca, eu falo modo errado, entre aspas, porque as pessoas, depende de que sintonia o espírito está, né? Existem pessoas um pouco mais evoluídas e as bem menos involuídas, né? As involuídas, aquelas que não querem nada com nada, aquelas que ainda estão na primitividade, né? Que ainda estão, né, no instinto, né? Ainda estão presas na parte animal do ser humano.
Isso é um assunto para outra hora, tá? Porque eu só estou pegando uma direção aqui. Mas, então, essa coisa de culpar os outros, veja bem, de vitimizar-se, vou ser franco, não vale nada. Só causa sofrimento, agora ou depois. Aí vai entrar uma outra lei que outra hora nós podemos conversar sobre isso, né? Que é a lei de causa e efeito. Né? A lei de causa e efeito. Porque você tem que entender que para todo efeito existe uma causa. Certo? Mas isso agora eu não vou tratar disso. Mas, em suma, o que eu posso finalizar isso é dizendo, né? Para que você tem que exercer consigo mesmo o princípio da autorresponsabilidade. Que eu já falei disso. Ser responsável por tudo que compete a você. Tudo. Tudo. Porque aí você vai melhorando gradativamente as suas escolhas. Você vai melhorando a sua performance existencial. Né? É isso que nos interessa. O mundo de hoje está virado de ponta cabeça, né? Como dizia minha mãe. Amanhã é dia das mães, né? Gratidão à minha mãe Rosa. Né? Então, o mundo hoje está virado de ponta cabeça. Tem guerra, tem isso, tem aquilo, tem pandemia, tem tudo. Você está observando? E você acha que isso é gratuito? E que vale a pena apenas nós culparmos os outros? Como no princípio foi feito aqui no Brasil, de querer culpar uma época, né, os chineses, os americanos, os russos pelo vírus, né? Quando a realidade veio à tona e que o vírus é fruto do mundo. O vírus é fruto dessa natureza que nós não estamos cuidando. Essa é a questão. A origem do vírus é o nosso próprio planeta. O nosso planeta, do jeito que ele está, já produziu o vírus e vai produzir mais. E a responsabilidade é de todos nós, porque, né, cada um tem que fazer a sua parte. Hoje aqui no meu bairro passa o caminhão do lixo, eu observo. Tem gente que pega o lixo, põe no pacotinho, né, direitinho e tal. Tem outros que não. Gente, se você não consegue nem organizar o seu lixo, né? O seu lixo, como é que você vai organizar? Até me veio uma frase aqui também, né? Tipo assim, como é que você vai organizar o seu luxo? Né? Se você não consegue organizar o seu lixo, como é que você vai organizar o seu luxo? Hã? Porque a gente não tem consciência. A maioria das pessoas não tem consciência alguma. E o resultado é esse imbróglio que nós estamos metidos nesse mundo. Eu observando aqui, eu vejo assim que o tempo meu está indo embora, né? Mas eu vou encerrar com isso então e deixar para a próxima. Porque são tantas coisas que estão acontecendo na vida, no mundo, no Brasil, né, em todo lugar, que não dá para processar tudo numa live, né? Porque a humanidade, ela está totalmente perdida, né? Às vezes, eu não gosto de falar algumas coisas, gente, mas vou falar, né? Eu penso que nós estamos nos encaminhando para algum fim ruim, que depois pode vir a ser bom mais à frente, né? Nessa transição planetária que nós estamos nessa transição planetária. Por isso que está aflorando todos os males possíveis.
Se está aflorando todos os males possíveis, é possível que em algum momento aflore o bem, um bem maior do que todo esse que a gente acha que pode ser. Porque tem que ser um bem maior mesmo, para poder derrotar toda essa maldade que está colocada na humanidade. Porque é muita coisa que eu penso assim, que a maioria das pessoas, infelizmente, não presta atenção. As pessoas só querem o quê? Se divertir, beber, cair, levantar, né? Só que só estão preocupadas com os prazeres materiais e esquecem de cuidar da alma, de cuidar do espírito. E nisso, quase praticamente todos nós temos responsabilidade, porque nós temos que fazer alguma coisa para impedir que isso continue sendo assim. E você pode fazer. Olha, se você passar a pensar um pouquinho diferente do que você pensava até agora, se você passar a cuidar do seu lixo melhor, né? Entendeu? Se você passar a cuidar da natureza melhor, se você passar a cuidar, né, do local onde você mora, do ambiente onde você mora, né, da boa energia no ambiente onde você mora, onde você vive, onde você está, no seu trabalho, né? Se você passar a vibrar positivamente, provavelmente ajuda a melhorar. Bom, gente, por hoje é só. E evitem essa história de culpar os outros, de se fazer de vítima, porque isso não leva a lugar nenhum. Sofrimento gera sofrimento. Então, culpar os outros, né, vitimizar-se, não é uma boa resposta para qualquer tipo de problema. Ok, gente? Então, paz e luz para todos vocês e até a próxima aí. E o meu amigo Aldo aí, que esteve comigo, e os outros aí, porque não dá para citar todo mundo, aqui eu simbolizo aí no Aldo, no outro menino aqui, né, nas outras pessoas que estão aqui, que são mais, como diz outros, chegados a mim, né, de alguma forma, já estivemos juntos em alguns momentos. Faço deles todos, né, por eles todos, eu mando a todos um grande abraço e desejando aí que você cuide bem da sua saúde. Ok, gente? Bye, bye.